Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 15 de novembro, celebramos Santo Alberto Magno. Nosso santo de hoje nasceu na Alemanha no ano de 1206, em uma família muito rica e nobre, que também era uma família de militares. Ele, desde criança, recebeu uma educação católica muito boa e, como fruto dessa educação recebida, já foi despertando nele o desejo de seguir a vida religiosa. Ele, quando jovem, foi aos poucos manifestando esse desejo à família, mas a família, na verdade, foi contra. Principalmente o pai queria que o filho seguisse ou a carreira militar, o que era tradição na família, ou algum cargo na administração pública. No fim das contas, com 16 anos de idade, ele, que era muito inteligente, Santo Alberto era um gênio, muito provavelmente era um jovem superdotado, ele acabou indo estudar na Universidade de Pádua. Lá ele conheceu a ordem dominicana, se identificou com o carisma dos padres da Ordem dos Pregadores, e ali ele, de fato, pouco tempo depois ingressou na ordem, começou o seu processo de formação, se tornou um religioso consagrado dominicano, fazendo seus votos, e sempre foi muito exemplar como dominicano, muito obediente, muito humilde, muito virtuoso, até que em pouco tempo ele se tornou o superior provincial de todos os dominicanos da Alemanha. E ele foi muito fiel a essa missão. Ele percorria a pé toda a Alemanha visitando as casas onde havia dominicanos morando, para acompanhar cada um, conhecer cada um, pastorear, conduzir, orientar, confirmar os irmãos na fé e no carisma. E também nessas viagens que ele fazia a pé, ele se mantinha pedindo esmolas. Então ele era o superior geral de toda a Alemanha, viajava o país inteiro a pé, fazendo o seu trabalho de pastorear os conventos dominicanos, e ele sobrevivia pedindo esmolas de forma muito humilde. Ninguém sabia que por trás daquele mendigo na prática, lembrem que os dominicanos, assim como os franciscanos, que são ordens religiosas que surgem na mesma época, são ordens chamadas de mendicantes. E ninguém imaginava que por trás daquele mendigo estava um homem imensamente culto, certamente um dos maiores que o Ocidente já conheceu. No fim das contas, vendo todos os frutos que vinham dessa missão de Santo Alberto como superior dos dominicanos, o Papa da época, Alexandre IV, decidiu confiar a Santo Alberto várias missões. Então ele foi pregando por vários lugares, evangelizando, combatendo heresias, levando as pessoas à conversão, até que, alguns anos depois, o próprio Papa Alexandre IV decidiu nomear Santo Alberto Magno como o bispo de Ratisbona, na Alemanha. Era uma diocese que nessa época estava numa situação muito crítica. Um clero que não estava bem, estava desanimado, as pessoas que estavam afastadas das igrejas, estavam corrompidas em termos de costumes, e ele, durante 3 anos, trabalhou intensamente pela evangelização da Ratisbona. Era um pastor incansável, primeiro promovendo um cuidado, uma atenção ao clero, para que o clero se fortalecesse novamente na fé, se tornassem de novo pastores com disposição para evangelizar, para cuidar das ovelhas, e também trabalhando muito pela formação das pessoas, para que as pessoas fossem novamente evangelizadas, e ele conseguiu muitos frutos nesse trabalho dele como bispo. Só que ele percebia muito claramente que a missão que Deus esperava dele era uma missão muito mais ligada ao ensino. Até então ele já tinha sido professor em várias casas de formação. Ele depois passou a dar aula nas universidades, passou por universidades na própria Alemanha, mas também na Itália, na França. Na França, ele foi um grande professor na Universidade de Paris. E em Paris, ele tinha tantos alunos, tantas pessoas que queriam estudar com ele, que não coube mais na universidade. Ele teve que dar aula na praça pública. Tantas eram as pessoas que queriam ter aula com ele. Ele era um grande professor. Entre esses que o procuraram estava a ilustre figura de Santo Tomás de Aquino, que passou a ser um discípulo muito próximo, muito querido de Santo Alberto Magno. E ele entendia
que esse era o caminho dele. Então ele humildemente pediu ao Papa a exoneração da função de bispo. O Papa assentiu e, de fato, ele pôde continuar a sua missão como professor. Se mudou para Colônia, na Alemanha, ali ele passou a ser professor na universidade e ele certamente era superdotado, era um gênio extraordinário, porque além de ser um grandíssimo professor estudioso de filosofia e teologia, aliás, inicialmente a matéria, a disciplina que ele tinha mais dificuldade era em teologia. Ele pediu muitas vezes a Nossa Senhora que o ajudasse a entender teologia. Ele chegou durante a juventude a duvidar da sua vocação sacerdotal, exatamente porque ele não conseguia progredir na teologia como ele progredia em outras áreas do saber, até que desenvolveu, certamente pela intervenção da Virgem Maria. E além dele ser um grande filósofo, um grande teólogo, ele também foi um grande estudioso de física, de química, de astronomia, de meteorologia, de mecânica, de arquitetura, de mineralogia, de zoologia, de botânica. Deixou livros importantíssimos, historicamente, livros de artes plásticas, de tecelagem, de navegação, de agricultura. O homem era um intelectual completamente extraordinário, porque ele não era muito bom somente numa área. Ele tinha um vasto saber profundo, consolidado em diversas áreas. E por isso, as pessoas do seu tempo ainda o deram o apelido de Magno, ou seja, de grande. Ele era um grande homem do saber, mas que colocava esse saber à disposição dos outros, a serviço da evangelização. Nunca perdeu a sua humildade, nunca deixou de ser um monge humilde, um pregador que sabia modular a linguagem para tocar o coração do povo, inclusive das pessoas mais simples, um grande homem de Deus de profunda vida de oração. E ele costumava dizer: minha intenção última está na ciência de Deus. E de fato ele viveu para isso. Ele continuou, portanto, a sua missão como professor em Colônia, na Alemanha, deixou vários escritos, são muito abundantes os escritos deixados por ele em todas as áreas, e se destacam os escritos que mostram muito amor que ele tinha a Jesus sacramentado e à Virgem Maria, Mãe de Deus. O Papa Urbano IV ainda chegou a chamar Santo Alberto Magno para liderar algumas cruzadas na Alemanha, na Boêmia. Ele também teve uma participação importantíssima no Segundo Concílio de Lyon, onde ele trabalhou para que houvesse uma reconciliação entre as igrejas católicas gregas e as latinas, porque havia algumas divisões na época, e ele conseguiu muitos frutos no concílio, trabalhando como grande teólogo que era, para que essa comunhão voltasse a acontecer. No fim das contas, ele ainda passou por uma provação. Faltando 5 anos para que ele morresse, ele já idoso, ele começou a perder a memória. Para ele, talvez tenha sido uma última grande purificação, porque ele, que era um homem que tinha uma sabedoria muito grande, muito conhecimento, uma memória absolutamente extraordinária, nos últimos anos de vida vê essa memória falhar. Ele começa então a perceber que provavelmente a sua morte estava próxima. Então, nos últimos 5 anos de vida, todos os dias ele se preparava rezando o ofício de uma boa morte. E no fim das contas, de fato, ele teve uma morte santa no dia 15 de novembro de 1280, quando ele já tinha 74 anos. Interessante que 350 anos depois da sua morte, o seu corpo foi exumado e perceberam que o corpo dele não tinha nenhum vestígio de decomposição. Certamente um milagre, sinal da grande santidade de Santo Alberto Magno. O Papa Pio XI, já no século XX, deu a Santo Alberto Magno, com toda a justiça, o título de doutor da Igreja e também o título de patrono dos cultores das ciências naturais, porque de fato ele, que era um grande estudioso de física, química, astronomia e tantas outras áreas, como a gente falou, ele de fato é uma grande inspiração para aqueles que são chamados a fazer dos seus estudos nessas áreas um serviço para a humanidade. Nos inspiremos na vida desse grande santo, desse gênio que se tornou santo.
e que se colocou totalmente a serviço de Deus, que nunca perdeu a sua humildade, que nunca se deixou levar pela vanglória, que mostrou muitas vezes o imenso amor ao Cristo, à Virgem Maria e à Igreja. Santo Alberto Magno, rogai por nós.